Nós vamos falar sobre a oração dominical. Talvez, e a grande possibilidade, que essa oração tenha sido feita no domingo por Jesus. Mas ela ficou conhecida mais como a oração do Pai Nosso, que a maioria conhece. Mas ela está no Evangelho e está também na literatura espírita como oração dominical. Okay? Nós vamos encontrá-la em Mateus, no capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que são só as preces. A primeira prece é o Pai Nosso. Vamos encontrar nos livros espíritas, como o de O Redentor Edgar Armon, que é muito bacana também essa passagem, que Jesus vai no Sermão do Monte, faz a prece. E eu vou destacar aqui a Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 18, onde Levi, que é um dos discípulos, junto com os outros discípulos, diz assim: Senhor, ensina-nos a rezar. E aí ele respondeu o que nós fizemos hoje aqui: façamos uma prece de forma espontânea. Mas aí Levi insistiu: não, mas Senhor, vamos elabore uma prece para que a gente possa fazer essa prece. E aí ele faz a prece, que é a oração dominical. Mas antes disso eu vou passar um texto, um parágrafo de João. Está em João capítulo 4, versículo 20. João é o último apóstolo que escreveu, né, sobre o Evangelho de Jesus. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Essa é uma indagação de João. Ele quer dizer assim: nós somos todos irmãos. E a oração dominical começa assim: Pai Nosso. Tem uma doutrina que diz que Jesus é o único Filho de Deus. Já está contraditório ao que Jesus disse. Porque Jesus diz Pai Nosso. Gente, só isso já é de grande importância na prece. Quando ele diz que o Pai é nosso, ele está cuidando do preto, do branco, do amarelo, do que decide o gênero sexual, né? Pelo gordo, pelo magro, pelo alto, pelo baixo, por aquele que não compreende tanto a doutrina de Jesus, por aqueles que já compreendem bem, por aqueles que compartilham, aqueles que não conseguem compartilhar ainda. Ele está englobando todo esse pessoal quando ele diz Pai Nosso. É nosso, é de todos nós. Ah, mas nós somos iguais? Sim ou não? Não. Em nenhum momento nós somos iguais. Ah, mas eu tenho 4 filhos. Os 4 filhos são iguais? Não. Biologicamente, talvez, se fizer o DNA, vai dar lá a possibilidade de 99% ser filho do casal. Né? Não é assim? Nunca dá 100%, é 99%, 98%. Biologicamente, mas espiritualmente são todos diferentes. E às vezes o não biológico, que é o adotivo, às vezes é mais companheiro do que o biológico. Não é? Quem tem filho ou quem tem vivência com adoção sabe do que eu estou falando. Pai Nosso. Que bom se nós conseguíssemos compreender isso a fundo. Só isso da prece já seria o suficiente. Como que uma pessoa pode falar, se você não for meu, ou se você não for minha, não vai ser de mais ninguém? E aí mata a pessoa dizendo que ama. Matou a pessoa dizendo, eu matei por amor. Como que alguém pode matar por amor? Só mata quem ama. E acaba deixando aí uma série de problemas sociais
Porque a pessoa que parte, uma vai presa, a outra morreu, e os filhos, netos, ficam a esmo, sem pai e sem mãe. Pai Nosso é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque é de todos nós. Na nossa casa, a gente chama de lar. Lá a gente tem que compartilhar, tem que ter diálogo, tem que ter amorosidade, tem que ter abraço, tem que ter compreensão, paciência, tolerância. Mas fora da casa, o Pai é nosso, a mesma coisa. É no serviço, é na escola, é no centro espírita, é na igreja evangélica, é na igreja protestante, católica. O Pai é nosso. E a gente tem que compreender que, até o Mozart disse que às vezes o menino a gente não observa muito bem, mas o mendigo também é nosso irmão. É filho do mesmo pai. E muitas vezes a gente não observa dessa forma. Atravessa a rua, tampa o nariz por causa do mau cheiro. E na primeira parte da prece, o próprio Evangelho de Mateus, se observarem, assim como o Edgar Armon e também a Boa Nova, o Evangelho segundo o Espiritismo, não, mas o primeiro céu está no plural. Pai nosso que estais nos céus. Está no Evangelho de Mateus, é bíblico. Esse primeiro céu está no plural por quê? Porque além de ser Pai Nosso, Ele é Pai de todo o universo, de toda a constelação, de todos os astros que estão em todos os céus. Olha que coisa bacana para a gente saber. Então, quando a gente começar a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, a gente tem que começar sentindo isso. Pai que é nosso, que está em todos os céus, em todos os universos, em todas as constelações, em todos os astros, em diferentes mundos, porque Jesus já disse: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Tudo isso é a palavra de Jesus, nos esclarecendo que o Pai, que é nosso, está em todos os céus. Santificado seja o vosso nome. Lógico que esse santificado não está transcrito somente na posição de santo, porque nem Jesus se considerou santo. E todos os espíritos benfeitores que nos rodeiam, que a gente chama de espíritos superiores, descrito até no próprio livro dos Espíritos, esses espíritos superiores, eles nem se identificam quando eles querem passar uma mensagem, quando a mensagem é boa. Eles nem se identificam porque eles são humildes o suficiente para não se identificarem. Então esse santificado a gente compreende como esse ser único, né? Causa primária de todas as coisas. Essa semana apareceu na televisão uma escola municipal chamada Mãe de Deus. A gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Nós que somos espíritas. Porque como que pode ser mãe de Deus se Deus é causa primária de todas as coisas? Se é o único ser eterno, que nós não sabemos de quando vem, de como vem. Tanto que a pergunta do Livro dos Espíritos, a número 1 é: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. É único, então não pode ter uma mãe, porque a mãe seria superior ao filho. O Criador superior à criação. E Deus é o nosso Criador, onde Ele nos faz simples e ignorantes. Então essa santificação é nesse sentido, de causa primária de todas as coisas, de Criador de todo o universo. E vamos olhar como que a gente entende a presença de Deus.
Quem inventou a semente que se transforma em árvore? Quem inventou o passarinho? Quem criou o ser humano? Então a gente começa a observar o fruto da árvore. Gente, de uma sementinha vira uma árvore que dá folhas, que dá flores e que dá frutos. De onde surgiu isso? A criação de Deus. Essa santificação que Jesus quis dizer. Pai nosso que estás nos céus, plural, santificado seja o vosso nome ou o teu nome. Venha a nós do teu reino. Venha a nós do teu reino. E é comum a gente chamar Deus toda hora do reino, não chama? Vai com Deus. Deus te abençoe. Deus vai te curar. Deus está conosco. Deus não nos abandona nunca. A gente não está constantemente chamando Deus, que Ele venha do reino dele para nos acolher. Mas Jesus, Ele foi muito além disso. Ele disse que nós somos uma centelha divina, que Deus habita dentro de cada um de nós, de todos nós, porque nós todos somos filhos de Deus. E nós temos a semente de Deus dentro de cada um de nós. É a centelha divina. Quer ver uma frase linda que a gente ouve e a gente às vezes não dá muita importância? Quando a mulher vai ganhar neném, né? Vamos falar assim no popular, a gente fala o quê? Vai dar luz. Vai dar luz, né? Não fala que vai parir. Ninguém fala vai parir. Não, ela foi dar luz. Gente, é luz. É luz divina. É Deus. É a coisa divina de Deus que está sendo colocado no mundo. Até as mulheres mais otimistas falam assim: o mundo é feito só de mulheres. Como assim? Mais de 50% é mulher e os outros 50% nasceu de mulher. É boa. Então o mundo é 100% de mulher. Né? Porque todos nascem da mulher, da luz divina, através da gestação feminina. É a luz divina. Então a gente está caminhando na prece, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do teu reino. Agora é a parte difícil. Seja feita a tua vontade. Quando alguém fica doente, a gente fala: você vai melhorar. Tenho certeza. Não, mas eu estou com câncer nível 4. Não, mas Deus vai te curar. Tem até doutrinas que falam isso. Deus vai te curar. Gente, seja feita a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for a pessoa desencarnar? E a pessoa não melhorar? E a pessoa passar por aquelas aflições porque ela precisa construir alguma coisa diferente. Às vezes as aflições fazem com que a gente cresça. É verdade ou não é? Às vezes os percalços fazem com que a gente enxergue as outras pessoas. Alberto Almeida fala: você quer aumentar o nível de amor? Quero. Então vai nas instituições de caridade. Vai no hospital psiquiátrico. Vai no hospital do câncer, principalmente o pediátrico. Porque aí você vai aumentar o nível de amor. É ver como as pessoas estão vivendo em situações aflitivas. E nós não temos isso ainda. Alguns passam por alguns percalços. Não é que a mãozinha que não para de doer, nem com remédio para. Né? Mas são missões que a gente vai tendo. Porque nós temos que crescer da forma espiritual. É muito difícil a gente falar isso, mas o nosso corpo físico, ele tem começo, meio e fim. Às vezes é longo, às vezes não é tão longo assim. Porque seja feita a vontade de Deus.
Então, quando a gente reza a oração do Pai Nosso, e não é uma forma automática, e quando a gente fala, seja feita a tua vontade. Aí tem uma passagem de Jesus que fala, Jesus acalma a tempestade. Aí tem a passagem bíblica, né? Ele no barco, com tempestade, etc. Mas o que a gente entende, isso é uma metáfora, é uma parábola, o que a gente entende? Que todos nós passaremos por uma tempestade qualquer dia desses. Mas a tempestade passa. Ela vai passar, porque nós somos espíritos imortais. A tempestade vai passar. Se a gente morrer por aquilo, nós não morremos, nós continuamos, porque nós somos imortais. O que morreu foi o corpo físico apenas. É mais comum que os pais morram e os filhos fiquem? Sim, mas às vezes morrem os filhos e os pais ficam. E nós temos que começar a entender isso. Porque seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Veja que aí a terra é com T maiúscula e o céu já não tem um S. Então ele já está falando do nosso céu e da nossa terra, do nosso planeta. Então todos aqueles que estão encarnados e desencarnados, o Pai está acompanhando, porque é nosso. Ele não é nosso só dos encarnados. Ele é nosso dos encarnados e dos desencarnados. Seja feita a tua vontade, tanto na terra, T maiúscula, como no céu, que é o nosso céu, que é os irmãos desencarnados que ainda nos acompanham de alguma forma. São os espíritos superiores, são os nossos anjos guardiões, os nossos entes queridos que estão nos esperando a qualquer momento o nosso retorno. Né? Os pais, os avós, os pais, um filho talvez, que tenha partido antes. Né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Outra parte difícil. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus fala só do pão material? Não. Mas o pão material, ele é importante? Gente, se nós não lutarmos e não irmos atrás de conquistas, como que a gente vai ficar? Vamos nos definhar. A gente precisa se vestir, precisa comer, precisa alimentar os nossos filhos, dar boa educação, fazer o nosso melhor por eles, dentro das nossas condições. Alguns têm que ir para uma escola pública, outros podem ir para uma escola particular, enfim. Pode dar um calçado melhor, outro um calçado não tão bom assim, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para os nossos filhos. Então a gente precisa do pão material, mas também do pão espiritual. E o pão espiritual a gente só alcança através de estudo, de dedicação, de fazer o bem, de querer o bem, de amar e de entender que o Pai é nosso e que nós todos somos filhos do mesmo Pai e que somos todos diferentes. Nossa, gente, como é difícil entender isso. Que nós somos todos diferentes, que cada um tem um potencial. Imagine todo mundo médico. Seria uma doideira esse planeta. Ou todo mundo advogado. Não é? Quem ia manter a higiene das ruas? Recolher o lixo que nós produzimos diariamente, que não é pouco. São toneladas dia. Numa cidade, não estou falando nem no país, né? Então a gente precisa daquele que recolhe o lixo. A gente também precisa do médico, do advogado, do engenheiro, enfim. A gente também precisa dessas pessoas. Mas a gente precisa da costureira. Se a pessoa não tivesse costureira, a pessoa que não tivesse quem fabricasse o tecido, que adiantava ter o pão material e se não tivesse que comprar com ele? A gente só tem alimento porque alguém produz esse alimento. A gente só tem roupa porque alguém produz essa roupa. Então, tudo isso daí a gente tem que pôr, tem que pensar quando está fazendo a peça do Pai Nosso. É muita coisa, é muita reflexão. A gente olha às vezes jogadores de futebol fazendo, para não sai de casa, irmão. Gente,
Gente, não é assim. A gente tem que entender o que Jesus está dizendo. O que ele quer dizer com isso. Cada frase tem muita profundidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora é outra parte difícil. Perdoai as nossas ofensas. Primeiro, nós somos ofendidos por alguém? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que questionar. Porque uma vez Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, não perdoas ninguém. Por quê? Ele respondeu simplesmente: porque eu não me ofendo com nada. Simples assim. Quando eu não me ofendo com nada, eu não tenho nada que perdoar e nem que ser perdoado. Agora, será que nós não somos ofendidos? Será que nós não ficamos magoados, ressentidos? Será que às vezes o nosso coração me pesa? Às vezes a gente fica até sem dormir, pensando naquilo. Às vezes quem ofendeu nem se lembra mais, mas o ofendido fica sem dormir. Não é bem assim às vezes que acontece? Perdoai as nossas ofensas, agora que é difícil. Assim, olha só que pureza doutrinária. Assim como nós perdoamos a todos os nossos ofensores. Na verdade, isso era dívida, né? No Evangelho está dívida. Mas esse negócio de dívida começou a dar problema, porque quem devia dinheiro queria que a pessoa não cobrasse mais. Não é? É sério, gente, isso daí. Parece brincadeira, mas é sério. Então trocaram a palavra dívida, que na época de Jesus era ofensa, pela palavra ofensa. Só deram uma melhoradinha, porque senão eu fico devendo dinheiro, mas Jesus disse que é para perdoar a minha dívida. Não. Assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. Olha que coisa linda. Nós vamos sair perdoando todo mundo a partir de agora. Todo mundo que fizer alguma coisa para nós, que nos ofendeu de alguma forma, a gente vai perdoar. Então, a gente pede perdão. Né? Que Deus perdoe aqueles que nos ofenderam. E também a gente fala que assim como nós, olha só a responsabilidade que Jesus coloca nas nossas mãos. Ele está falando: você tem condições de perdoar tal qual o Pai perdoa você. Ele fala que a gente tem condições, mas nós fazemos isso, nós praticamos isso, nós temos tolerância com o nosso irmão nas ofensas que ele nos faz. Realmente nós perdoamos? Muitas vezes, não casal espírita já evoluiu. Mas outros casais tem vezes que o marido faz a prece do Pai Nosso, a mulher faz a prece do Pai Nosso para dormir e estão brigados, dormem de costas um para o outro. Quer dizer, essa parte do perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, está fora. Saiu da linha. Está fora do prumo, não é? Então nós temos que primeiro nos perdoar. E depois aquele que estiver mais próximo da gente. Porque é esse que está fazendo a lição de casa. Senhor, me dê paciência. Ao pedir paciência para Deus, o que ele vai colocar na nossa mão? Alguém para fazer e ensinar paciência. Alguém para ensinar a gente a ter paciência. Senhor, ensina-me o amor. Vai colocar o quê? Está na nossa frente. Não é? Para a gente amar, a gente tem que ter uma encrenca na nossa frente. Para a gente ter paciência e tolerância, a gente vai ter que ter uma encrenca na nossa frente. Porque se colocar alguém que nos ama, não tem aprendizado nenhum. É troca de figurinha. Eu abraço, eu beijo, eu choro, né? Não tem troca de figurinha. Então, quando a gente pede alguma coisa, vem um contraponto para que a gente possa aprender sobre o que está sendo pedido, né? Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos condições de perdoar todos aqueles que nos têm ofendido.
não nos deixe cair em tentação. Gente, essa tentação, a gente pode aqui expor 1 milhão delas. Mas eu acho que a maior tentação, a passagem de Jesus, quando ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não está falando de vinho, nem de taça bonita de vinho. Ele está falando, afasta de mim. Ele está seguindo com uma cruz e uma coroa de espinho na cabeça quando ele fala isso. Então ele está pensando em vinho, uma taça de vinho. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse ódio, essa raiva, esse rancor que porventura eu estou vivendo agora por conta da situação que eu estou passando. Afasta de mim isso. Me traga amorosidade, me traga carinho, me traga caridade, me traga afetividade, que é isso que eu tenho que compartilhar com aqueles que estão comigo, vivendo na mesma trajetória, quer encarnado ou desencarnado. Porque quando a gente reza por os nossos irmãos que estão conosco, mas a gente reza também por aqueles que partiram, porque também fazem parte da nossa vida, ou fizeram parte de alguma forma da nossa rotina. Não nos deixe cair em tentação, livre-nos dessas coisas. Não é ruim ter ódio? Não é ruim ter rancor? Não é tão mais fácil amar e querer bem, e fazer o bem, e se dar bem? Um abraço, por exemplo, gente, quanto benefício traz um abraço? Amoroso, né? Não de uso. Amoroso, verdadeiro. Essa tentação que Jesus fala. Não nos deixe cair nessas tentações. E depois, livrai-nos do mal. Mas de que mal que Jesus está falando? André Luiz, no livro Sinal Verde, ele fala assim: muitas vezes o mal é o bem mal interpretado. De que mal que Jesus está falando? Às vezes alguma coisa que nós entendemos que é mal, que é uma aflição, que é uma angústia, que é uma tempestade que está passando no nosso caminho, não é mal, é bem. Está fazendo com que a gente cresça, com que a gente melhore. Livre-nos do mal é da maldade mesmo. Sabe aquela pessoa que pega e mata a formiga e pisa e faz assim? É desse que ele está falando. A pessoa que sai de casa pensando o que vai fazer com aquele chefe doido lá da empresa dele. Ele já sai com, mais ou menos, né? Como que eu vou roubar o banco? Como que eu vou matar aquela pessoa que eu odeio? Que é a tentação. É livrar desse mal que Jesus pede. A maldade mesmo, nossa, interior. Pessoas que não querem o bem do outro, que desejam o mal do outro. E existe, viu, gente? Existe. É só assistir a chamada das novelas que a gente vai ter um reflexo bom, né? É só isso, é só vingança, é só desarmonia, é só querendo puxar o tapete. É esse mal que Jesus nos fala. Livre de todo o nosso mal. E aí fala, o Evangelho traz amém, que traduzido do hebraico para a nossa língua, significa assim seja. Essa é a prece do Pai Nosso, gente, bem entendida e bem interpretada, não por mim, né? Mas é lógico que eu fiz uma colinha de vários autores da oração dominical. E para encerrar, eu consegui, é anônimo, mas é uma oração que chama Oração de um Pai, que eu achei tão lindinha que eu vou terminar minha exposição com ela. E diz assim: certo dia, meu filhinho me confessou um erro seu, um pecadinho, e ajoelhou, orando triste dessa forma:
permite, ó Pai, conversando com Deus, que eu seja tão forte e verdadeiro como o meu papai, que é o da terra. Então ele pede, ó Pai, que eu seja tão forte e verdadeiro como o meu papai. E em seguida deitou e dormiu. O pai ouviu a prece. Aí chegou juntinho do leito do filho e ajoelhou também. E vendo o mal dentro dele, orou dessa forma: ó Deus, transforma-me em criança, como esta que está aqui. E apontou para o filho dele. Tão pura e cheia de confiança. Meu Deus, confiança em Ti. Bonitinho, né? Muita luz a todos. Vamos